E vamos para o relato do meu segundo parto aqui no Canadá e dessa vez com uso de forceps. Esse não é o tipo de conteúdo que eu, quando estava grávida, acompanhava, né, consumia. Então, se você tá grávida, eu aconselho você não assistir esse tipo de vídeo, porque cada um é cada um e cada experiência vai ser diferente. Então, eu estava de 37 semanas, então, na verdade, o bebê ele nasceu 20 dias antes do previsto. Foi um susto pra gente, né? No dia anterior eu tinha até ido pro escritório. E aí chegou na terça-feira, a bolsa estourou e aí eu falei, vamos pro hospital, né? Pra gente ver o que tá acontecendo, se é a hora mesmo, se vai ser hoje mesmo, se era a bolsa. Eu fiquei um pouco confusa assim na hora. Chegando no hospital, a gente passou pela triagem, esperou a dilatação. E, gente, eu não lembrava o quanto que contração doía. Juro, eu gritava, era uma dor assim insuportável. Não via a hora de chegar no ponto de poder receber a anestesia. Aí deu a dilatação, a gente foi pro quarto receber anestesia. Até então achava que tava tudo certo. Eu achei que estaria assim, seria como foi o da Amy, né? Tudo conforme o planejado. Aí cheguei na dilatação total e a gente começou o exercício de empurrar. E alguma coisa no meu corpo já falava, não tá funcionando. Porque com a Amy, eu sentia, quando eu tava empurrando, eu sentia o meu corpo trabalhando e a Amy descendo. E dessa vez eu não conseguia sentir nada. E aí eu ficava nervosa e não sabia o que fazer. E aí empurrava e já ficando sem força. E até que depois assim de mais de 2 horas, eles falaram assim, vamos tentar mudar, né, de posição e tal. E aí a gente tentou outras manobras, que eu vou colocar aqui primeiro. Eles me viraram, então eu fiquei assim, de costas, pra tentar ver se dessa vez o bebê conseguia descer um pouco mais e nada. Depois me viraram de lado, eu fiquei assim, meio que só deitada assim de lado pra tentar fazer força e também o bebê não saiu do lugar. Depois colocaram uma barra na maca, assim, né, e com um pano, e aí pra ver se eu fazendo, tipo, que eu já não tinha mais força, né, antes eu tava segurando minha perna, e aí depois eu já não tinha mais força, então eu agarrava nesse pano e tentava fazer força desse jeito, pra ver se descia um pouco mais e nada. Eu sentia que não tava funcionando. E mesmo as enfermeiras falando, isso, vai, continua, você tá indo bem e tal, não sei o quê. Eu sabia que não estava funcionando. Então, depois de mais de 2 horas, eu já não tinha mais força. Eu tava assim, já dolorida, porque a anestesia, ela pega em certas partes, mas eu senti uma dor muito forte, assim, no osso, né, na bacia, assim, eu senti uma dor muito forte e eu não conseguia. Eu falava, eu vou desmaiar porque eu não tenho mais força pra empurrar, né? Então já tava muito tenso. Depois de 2 horas e meia, foi aí que a médica chegou e falou, ela falou assim, a gente tem que tirar esse bebê agora e você tem 2 opções. A gente vai tentar o forceps ou você vai pra cesárea. E no ponto que já estava o bebê, que ele já tinha descido um pouco, até a cesárea era de risco, porque a gente teria que subir o bebê novamente para fazer a cesárea. E o forceps, para ser bem sincera, eu não... Depois, né, que eu vi o procedimento ali, eu entendi o que era, eu já conhecia, mas eu não sabia o nome. Então, quando ela falou, pra mim eu fiquei tipo assim, o que é? Não sei. E eu já tava tão... a gente entra na partolândia, e aí eu olhei pro meu marido assim, eu falei, tipo, o que a gente faz? Aí ele olhou pra mim e falou que você decidir, tá decidido, porque os dois tinham risco pro bebê, né, de trauma, e eles têm que falar todos os riscos antes da gente aceitar, né, qual o procedimento seguir. E aí eu falei pra médica, o que for melhor pro bebê, né, ela falou, então a gente vai tentar uma vez com o forceps, e depois a gente vai pra cesárea, porque a gente não pode esperar mais, a gente tá estressando muito o bebê, né, eles vão medindo tudo em relação ao bebê, a gente falou, não pode esperar mais. E eu tava assim, morrendo de medo, e aí quando ela mostrou ali, né, a pinça e tal, coloco primeiro uma pinça, depois a outra, que eu entendi o que era o forceps. E aí, gente, sério, uma dor, a hora que colocou a primeira pinça, daí eu gritava de dor, Colocou a segunda pinça, aí veio a primeira contração, ela falou, empurra com toda a sua força, eu empurrei, e aí ficou meio que assim, no meio do caminho, ela falou, vamos esperar a próxima contração pra empurrar de novo. Eu falava até em português, eu acho, eu falei assim, tira esse bebê agora, porque eu falei, eu vou desmaiar de tanta dor, eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. E na minha cabeça, mesmo assim, a próxima contração seria, sei lá, em 30 segundos, na minha cabeça parecia uma eternidade. Eu tentando, assim, forçando uma contração pra tentar empurrar, pra acabar logo aquilo, e ao mesmo tempo pensando, se
não der certo, eu vou pra cesárea. E eu não queria ir pra cesárea. No Brasil, gente, a gente faz cesárea a todo tempo, todo mundo tá acostumado. Aqui eles sempre falam, em caso de emergência, em caso de... Então, assim, eu já sabia que era um caso de emergência e eu não queria fazer, eu não queria chegar nesse ponto. Então, a hora que veio a segunda contração, eu empurrei com toda a minha força. E aí eu vi, né, a cabeça, assim, do bebê. E eu lembro que eu não tive nenhum pensamento fofo, tipo, ai, meu filhinho tá aqui e tal, não sei o que. Não, eu só olhei assim e pensei, acabou, acabou, acabou. E aí eu fui voltando, né, aos poucos, assim, né, agradeci lá todo mundo, mas foi muito tenso, foi muito... Meu marido tava chorando, eu tava chorando, eu não aguentava assim mais. Que eu esqueci de falar, quando ela puxou o bebê e a gente viu ali a cabeça, foi que a médica viu que ele estava virado, ele estava na posição certa, de estar a cabeça para baixo, mas a cabeça estava virada para frente. Ela falou, é por isso que não estava descendo, é por isso que estava doendo. E aí a gente até cogitou, assim, teria sido uma falha da primeira médica, que a hora que ela tava checando ali a dilatação, ela já não deveria ter percebido que o rosto tava virado pra frente. Então, assim, quando veio a segunda médica que fez o parto, ela ficou surpresa dela não ter tido essa informação e a gente ficou assim, como assim, né? Já era pra alguém saber que tava diferente, que tava na posição errada. Foi um parto muito traumatizante, assim, pra gente e graças a Deus deu tudo certo por conta do procedimento. O Arthur, ele teve um corte na cabeça, né? Vou colocar aqui. Graças a Deus não foi um corte profundo, então deu tudo certo, respiração tava tudo certo. Então ele nasceu saudável, só ficou um pouco, por conta disso, fica um pouco deformado a cabecinha, mas tá voltando, né? A gente tá. Mas deu tudo certo, graças a Deus, Deus me abençoou, né? Deu tudo certo, eu tô saudável. A recuperação tá sendo muito mais chata, tá sendo bem complicado. Assim, parece que eu quebrei a minha bacia, mas tô à base de remédio. Enfim, esse foi o relato do meu segundo parto. Espero de alguma forma ajudar compartilhando, né, experiências, mas já, como eu falei, não é um tipo de conteúdo que eu consumo, mas enfim, só para vocês saberem o que aconteceu, como aconteceu. Essa gravidez toda foi um desafio, mas passou. Então é isso e até o próximo vídeo.